Econotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Econotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Econotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje trazemos um tema que mexe com a tua carteira todos os dias, mesmo que nem des conta. Vamos falar de preços e mercados. Já alguma vez pensaste porque é que uns ténis custam 50€ numa loja e 200 noutra? Ou porque é que um bilhete de avião dispara de um dia para o outro? Não é magia, é economia. E neste episódio vamos perceber como funciona este jogo entre procura, oferta, preços e estruturas de mercado. Vamos começar pelo início. Quando falamos em mercado e economia, nós estamos só a falar da feira ao domingo. Exatamente. Mercado é o espaço que tanto pode ser físico ou virtual, onde compradores e vendedores interagem nesta troca de bens e serviços. Pode ser, por exemplo, o mercado das criptomoedas, da moda ou simplesmente o café da esquina. É importante perceber que o mercado funciona como um ponto de encontro. É lá que se definem preços, quantidades e até tendências de consumo. E nem sempre falamos de um sítio visível. Por exemplo, o mercado das ações acontece maioritariamente online, mas a lógica é sempre a mesma, juntar quem quer vender e quem quer comprar. Ou seja, o mercado é a base de toda a economia. Se não existir mercado, não há forma de coordenar decisões entre milhões de pessoas e empresas. Por isso mesmo, o mercado só existe quando existem estes dois lados, quem procura e quem oferece. A procura é a quantidade de um bem e serviço que os consumidores estão dispostos a comprar a um determinado preço. Já a oferta é a quantidade que os produtores estão dispostos a vender em função de um determinado preço. Para simplificar, imagina os festivais de verão, agora é o verão, houve imensos. Se os bilhetes custarem 20€, a procura dispara, toda a gente quer ir porque os bilhetes são baratos. Mas se subirem para 200, já vai haver muito menos gente disposta a comprar. E do lado da oferta, vamos pensar nos lados da praia. Se o preço for alto, mais vendedores aparecem. Se o preço for mais baixo, para muitos se calhar já nem compensa vender. Também é importante distinguirmos a procura individual, que é a de cada consumidor, da procura agregada, que é a soma de todas as procuras individuais a um determinado preço. O mesmo vale para a oferta. Cada empresa tem a sua oferta individual, mas o que importa para o mercado é a tal oferta agregada que junta todas as quantidades oferecidas. Mas em não passar à famosa lei da procura, que nos diz algo que nos é bastante intuitivo até. Quando o preço sobe, a quantidade procurada desce. E quando o preço baixa, a procura sobe. É quase como uma regra natural do consumo. Por exemplo, se a Netflix baixasse a mensalidade para metade, o número de subscritores aumentava logo. Eles podiam pensar nisto, dava jeito. A curva da procura representa então graficamente esta relação e não é apenas o preço dos bens que influencia. O rendimento dos consumidores, as preferências e até o preço de outros bens podem deslocar a curva. Por exemplo, se o preço da carne subir muito, pode aumentar a procura por peixe ou por alternativas vegetarianas, pois estes são bens substituíveis. E atenção, quando a procura aumenta, a curva desloca-se para a direita, quando diminui, para a esquerda. Vamos então passar à lei da oferta. Do lado da oferta acontece exatamente o contrário. Quando o preço aumenta, as empresas querem produzir e vender mais. E quando o preço baixa, perdem o incentivo. É a famosa lei da oferta. A curva da oferta sobe no gráfico. Preços mais altos significam uma maior quantidade oferecida. Mas tal como na procura, também há aqui fatores que deslocam a curva. Custos de produção, quando estes aumentam, a oferta reduz. Avanços tecnológicos, que fazem com que a oferta aumente, porque reduz os preços de produção. Ou até preços de outros bens podem fazer com que esta curva se movimente. Pensa, por exemplo, nos chips usados em computadores e carros. Quando a produção ficou mais cara e limitada durante a pandemia, a oferta caiu, mesmo que a procura continuasse extremamente alta. Assim como na procura, também aqui, quando a oferta aumenta, a curva desloca-se para a direita, quando diminui, para a esquerda. E passamos então agora àquilo que é o equilíbrio de mercado. Quando nós juntamos as duas curvas, é quando acontece a magia. Acontece o ponto de equilíbrio. O preço e a quantidade em que a procura e a oferta se encontram. É o valor onde o mercado funciona sem sobras nem faltas. Se o preço estiver acima, há excesso de oferta, ou seja, as empresas estão a oferecer mais bens do que aqueles que os consumidores estão dispostos a comprar àquele preço. Já se estiver abaixo, há excesso de procura, ou seja, não há oferta suficiente para dar resposta a toda a procura. Vamos imaginar, por exemplo, bilhetes para um jogo de futebol. Se o preço for demasiado baixo, esgotam em segundos e muita gente fica sem lugar. Se for demasiado alto, sobra bilhetes. O equilíbrio evita exatamente isso.
Garante que há um número certo de bilhetes para o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. E vamos agora aos vários tipos de mercado que existem. Começamos pelos mercados de concorrência perfeita. É aquele mercado em que existem muitos vendedores e muitos compradores, todos a negociar produtos homogéneos, ou seja, praticamente iguais. Nenhum agente tem poder para controlar e para alterar sozinho o preço. É como, por exemplo, comprar legumes no mercado local. Há tantos vendedores que o preço é definido pelo mercado e não por um único agricultor. Outro exemplo é o das batatas no supermercado. Iguais, vendidas por várias superfícies. Nenhuma controla o preço isoladamente. É um modelo mais teórico, mas também menos comum no mundo real, mas ajuda-nos a perceber como é que funcionam os mercados mais simples. E a concorrência perfeita tem várias características fundamentais, como por exemplo a atomicidade, que existem muitos compradores e muitos vendedores, transparência de mercado, porque todos têm a mesma informação, A homogeneidade, ou seja, os produtos são todos iguais, e a livre entrada e saída. Qualquer empresa pode entrar ou sair do mercado sem barreiras. mas na prática, tal como a Carolina estava a dizer, não é isto que nós vemos no dia-a-dia. Aquilo que nós vemos são então mercados de concorrência imperfeita. Aqui entram 3 casos principais: o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. O monopólio é quando existe apenas um vendedor e um único bem diferenciado. Assim, esta empresa tem total controle sobre o preço deste mesmo bem. Mas depois, entra o Estado porque ele só tem até determinado ponto. Mas isso fica para outro Exato. dia. Vamos pensar em empresa, por exemplo, que gere o metro ou a água de uma cidade. Passando então para o oligopólio, é quando poucas empresas dominam o mercado. Existem apenas algumas que vendem bens diferenciados entre si, apresentando bastante controle sobre os preços e os mercados, como acontece, por exemplo, em empresas de telecomunicações. Já a concorrência monopolística mistura características. Existem muitos vendedores, mas cada um tenta diferenciar os seus bens heterogéneos, tendo um pouco de poder sobre os preços dos mesmos. Temos, por exemplo, a roupa e a fast food. Num oligopólio, como nas companhias aéreas, muitas vezes até vemos estratégias de preços semelhantes para evitar guerras. E no caso da concorrência monopolística, mesmo que o hambúrguer seja parecido com outro, como por exemplo o McDonald's, o Burger King, o marketing faz com que se sintam essas mesmas diferenças entre as marcas. Outra diferença é que nestas estruturas imperfeitas existem barreiras à entrada, como custos iniciais altíssimos ou patentes, e menos transparência no mercado, o que dá mais poder a certas empresas. E assim fechamos este mergulho em preço e mercados. Vimos como a procura e a oferta interagem, como se formam os preços e como diferentes estruturas de mercado influenciam o nosso dia-a-dia. Na próxima vez que vês um desconto relâmpago, um preço a disparar ou até empresas a dominar um setor inteiro, já sabes, a explicação está aqui em Preço e Mercados. Obrigada por estares desse lado, segue o Econotalks no Spotify e no YouTube e não percas nenhum episódio. Até à próxima!